Então, vamos iniciar nossa TPC do dia de hoje, 30 de nove de 2021, a TPC de Ciências da Natureza e Matemática, da nossa Diretoria de Ensino da região de Itapecerica da Serra. Veja aí, hoje eu tenho umas boas práticas para apresentar para vocês, que foram muito legais, que aconteceu na nossa diretoria de ensino nas escolas Alexandre e na Sofia Maria, tá? Também vamos falar da TPC, da avaliação SAEB. Vamos dar continuidade ao slide, né, Veidiano? Então, iniciando nossa TPC de hoje, do dia 30 de nove de 2021, da Diretoria de Ensino da região de Itapecerica da Serra. Aqui está a nossa equipe do Núcleo Pedagógico. Agora, essa semana, iniciou com a gente uma nova PCNP, a professora Rosane, de História, e a equipe permanece a mesma, mas agora com a Rosane iniciando com a gente. Eu sou Veridiana, PCNP de Física, ainda precisamos de 2 PCNPs de Matemática, um de Química e um de Biologia. Está aí aberto para quem quiser vir, tá? Ajudar a gente aqui no Núcleo Pedagógico. O tema de hoje, o propósito das avaliações externas, a relação da matriz SAEB com as habilidades essenciais. Antes de falar do tema e de falar da TPC em si, eu vou iniciar mostrando as práticas das nossas escolas do programa de tempo integral, o Alexandre Rodrigues Nogueira, e em seguida eu vou falar da Sofia Maria Amaral, tá? E os professores estão aqui na nossa TPC, eles vão falar também. A Ana Cláudia, nossa PCG da Sofia Maria, também está na nossa TPC hoje, vai falar. E o professor, ela me disse, o professor Ismael irá falar em relação a essa prática. Eduardo, você quer falar antes de a gente começar do Alexandre? Bom dia, Veridiana, tudo bem? Bom dia, turma. Bom dia, professores. Na verdade, eu queria aqui, em nome da equipe gestora da P. Alexandre, né, agradecer os professores envolvidos no nosso projeto, de todas as áreas, particularmente os professores de exatas, onde todos tiveram a sua parcela, a sua contribuição, e uma ênfase para os professores que direcionaram, né, que foi o professor Jefferson e a professora Andréa. Enfim, os alunos participantes, pelo engajamento, né, nós estamos aqui remoto, e tivemos um número bem gratificante da participação dos alunos. E a ideia é essa, de demonstrar nosso projeto para que as demais escolas também desenvolvam esse projeto com os seus alunos, porque é um projeto que abrange muitas premissas, né, para que os alunos envolvam no ensino-aprendizagem, né? Então, todas as áreas, elas têm uma participação aí nesse projeto que é de excelência para os demais aí levarem para as suas escolas também, tá bom? Obrigado, Veri. Tá certo, Eduardo, obrigada a você. E eu sou suspeita para falar também dessa prática, que é uma prática que envolve física, né? As leis de Newton, que explicam todo o movimento das coisas que a gente consegue ver. E essa prática envolve a terceira lei de Newton, que ação e reação, que a gente fala tanto na pseudociência como na ciência. E é muito legal ver a participação dos alunos, o envolvimento deles nisso. E também, como você falou, o envolvimento dos professores. Nós também ficamos muito felizes e orgulhosos com isso. Eu já mostrei o vídeo, a sua e da Sofia também, para o pessoal aqui tudo da diretoria. E, gente, antes de eu passar o vidinho que o Eduardo mostrou, não pensem que é panelinha, pelo amor de Deus. Como o Eduardo falou, uma das premissas da PEI é a replicabilidade, então nós estamos replicando, né, as boas práticas, e quem tem as boas práticas relacionadas tanto às ciências da natureza, à matemática, à língua portuguesa, né, das linguagens e códigos, das ciências humanas, mandem para a gente, que a gente com certeza vai divulgar e vai replicar nas ATPCs, tá? Não tem essa coisa de panelinha.
Eu passo, a gente replica aqui as que são mandadas para a gente. Então, dando continuidade, eu vou mostrar o vídeo que o Eduardo mandou para a gente. E, Eduardo, qualquer dia eu vou aí para vocês me ensinarem, tá? A editar vídeo, que eu achei muito legal, dos meninos lançando os foguetes. Agora foi.
Ficou muito legal, né? Parabéns a todos da PEI Alexandre. Agora nós vamos para a PEI Sofia Maria Januária Amaral, que eles fizeram a gincana de matemática, trazendo a matemática na prática para os alunos, que também foi muito legal. Eu e Reginaldo, nós estávamos lá, né, no dia, vimos algumas atividades e muito legal ver os pequenos participando. A Ana Cláudia, a nossa PCG de lá, da nossa escola Sofia Maria Januária, está aqui. Vejam, abriu a câmerazinha, essa loira bonita, vocês estão vendo. Ela vai falar com a gente do projeto e o professor, deixa eu ver, Ismael também vai falar, tá bom? Fiquem à vontade. Bom dia, pessoal. Tudo bem, Veri? Tudo bem. É um prazer a gente poder estar aqui compartilhando as nossas boas práticas. E vocês estão ajudando a gente com perfeição aí? Estou. Vocês nos desculpem que nós estamos em conselho de classe hoje, então está um pouco corrido aqui. Eu imagino. Na verdade, a única coisa que eu quero replicar é que nós, por conta do MMR, né, ações do MMR, nós estamos com foco aí nessas ações, e uma delas é a gincana voltada para matemática, e nós desenvolvemos esse mês de setembro a primeira gincana. Foi muito positiva, por ser a mineira. A gente enfrentou muitos desafios com relação aos protocolos. Isso aí não é novidade para ninguém. Acho que, no geral, todo mundo tem participado dessa problemática, né? Mas nós tivemos o prazer aí da Veridiana estar pessoalmente, o Reginaldo também, e a nossa supervisora, inclusive, e a gente conseguiu atingir os nossos objetivos, né? Eu vou passar a palavra para o nosso professor da área, que, na verdade, a gincana foi toda elaborada pela área de Ciências da Natureza e Matemática, né? Com o meu apoio, nós sentamos juntos, nós pensamos realmente que a matemática tem que sair da sala de aula, das quatro paredes da sala, e nós precisamos colocar isso na prática, né? Os alunos precisam ler isso. A matemática, ela está presente na vida de todos nós, e eles ainda não se apropriaram disso. Então, esse foi o nosso foco, né? Então, eu vou passar a palavra ao professor Ismael para contar um pouquinho como foi, e nós ainda não temos o nosso vídeo pronto, porque foram 2 dias de atividade, o período todo, de 8 horas, e, portanto, requer, assim, um trabalho um pouco mais elaborado para a gente editar e colocar tudo isso no vídeo. Assim que a gente tiver esse pronto, a gente disponibiliza para vocês, né? E a gente fica à disposição também para estar ajudando com algumas ideias do que nós fizemos aqui, que foi super legal, ok? Passa a palavra ao professor Ismael. Obrigada. Obrigada, Ana. Bom dia, todos estão me ouvindo? Bom dia, todo mundo ouvindo. Estão ouvindo bem aí? Estou ouvindo alguns microfones ligados, pronto, desliguei. Pode falar, professor. Está dando para me ouvir, Veridiana? Tá sim. Então tá. Bom dia a todos aí. Eu vou falar um pouquinho, então, como a nossa coordenadora, né, a PCG Ana, comentou, vou falar um pouquinho como que nós preparamos essa gincana, né? Qual foi o nosso objetivo, nosso foco maior, né? Nós nos preocupamos em trabalhar as habilidades não consolidadas pelos alunos, né? No MMR, na AP1,
tema que nós fizemos o nosso plano de ação e nós verificamos as habilidades que não foram consolidadas. E para complementar o trabalho também que é feito em cima dessas habilidades não consolidadas em sala, nós resolvemos também inserir na gincana, que foi esse dia de atividade diferenciada, né, para tentar tirar o aluno um pouquinho daquela coisa maçante de sala de aula, uma coisa mais extrovertida, e procurar envolvê-los num maior número na sua participação. Aí nós elencamos essas habilidades e foram divididos aí para os professores da área de matemática e ciências, né, a área de exatas, onde cada professor preparou lá uma parte de questões voltada a raciocínio lógico e uma parte voltada a conhecimentos gerais, né? E durante a realização, um grupo de alunos, enquanto ele estava num espaço da escola, no pátio, por exemplo, né, resolvendo a teoria, parte de conhecimentos gerais, tinha uma outra turma na quadra resolvendo a parte de raciocínio lógico. E foi bem interessante a participação deles, né, porque nós ficamos até surpreendidos, porque todos os alunos, toda a sala estava ali, e eles queriam, assim, ativamente, né, estar participando, estar respondendo as questões, e muitas vezes nós pedimos para o grupo selecionar 2 a 3 alunos para estar respondendo as questões, e sempre tinha ali alunos querendo participar. E nessas atividades tinha, assim, também foram envolvidas atividades, assim, que para fazer com que fique mais dinâmico, mais atraente, uma questão assim, uma atividade esportiva, onde teve lá uma gincana, onde eles participaram uma atividade envolvendo a parte de volumes, onde eles teriam que fazer um circuito, né? Como depois vocês vão poder visualizar no vídeo. Aí eles teriam que... Toda a equipe está envolvida, levando esse volume, né, essa quantidade de líquido até uma determinada jarra lá, quando nós fizemos as medições certinhas para eles atingirem, e era e tinha muita participação deles, porque todos eles queriam participar, e eles corriam, enchiam esses copinhos, não podia derrubar, né, aí ao final eles foram percebendo que tinha que desenvolver estratégia, talvez não era correndo que eles iam chegar a ser o campeão naquela modalidade, mas sim levantando estratégias, né? Por exemplo, verificando lá se eles tinham que atingir um certo volume, sei lá, 1.600 ml, por exemplo, eles perceberam que 1.600, se eles fizessem 8 viaginhas de 200 ml, com copinho, devagar, sem estar só correndo naquele apavoramento, eles podiam lá também atingir facilmente isso daí. Mas pena que foi visto, eles conseguiram visualizar essa estratégia mais ao final. Aí, quer dizer, aí o prejuízo já estava maior para eles, né? Mas eu acho que a partir das próximas gincanas, né? Próximo ano, acho que eles vão ter um amadurecimento nessa situação e as estratégias serão muito mais pensadas e desenvolvidas por eles. Mas foi bastante interessante. E no preparo foi assim, nós paramos umas 2 semanas antes e nos preocupamos como iria ser feita essa divulgação, né? Divulgamos no grupo, como seria feita a preparação da gincana em si, e nós fomos adequando essas ideias, amadurecendo essas ideias no decorrer desse período de 2 a 3 semanas, né? Foi uma proposta bem legal que a nossa PCG trouxe para a gente e que os professores da área elaboraram. Eu acho que foi muito válido, né? Porque ficou muito bacana, muito bem desenvolvida. É lógico que sempre tem as adequações para as próximas gincanas que nós iremos participar aqui na escola, nós iremos desenvolver. E isso daí na escola é muito importante, porque faz com que a movimentação, a dinâmica, se torne muito mais atraente para o aluno. Nós temos aí na nossa reunião também o professor João Reginaldo, se ele quiser complementar, né, um pouquinho a nossa fala, e eu passo a palavra para o João. O João Reginaldo, que eu aluguei o ouvido, né? O Arnaldo. Bom dia a todos. Bom dia, João. Bom dia. Prazer estar aqui falando com vocês, poder compartilhar um pouquinho, como o professor Ismael já descreveu tudo o que aconteceu aí. Realmente foi muito bacana mesmo, eu acho que envolveu toda a escola, todas as áreas, os professores de outras áreas também
colaboraram muito na realização desse projeto, a participação efetiva de todas as áreas da escola. Então, acho que foi muito positivo esse entrosamento também entre os professores, para que tudo corresse ou acontecesse da forma que foi. Foi muito bom. E a gente espera mesmo no próximo bimestre, não sei se a gente consegue fazer outra, né, mas fazer um planejamento para que isso aconteça sempre na nossa escola. Acho que é uma forma de fazer com que os alunos participem também, né, fora da sala de aula, de atividades que são bastante dinâmicas e despertem um pouco mais de interesse pelo estudo da matemática, né, e da área de exatas, que é uma área que está com bastante defasagem. Acho que tudo isso é muito bom, muito positivo. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês também no dia do evento. Eu que agradeço. O videozinho que eu coloquei foi o vídeo dos meninos na parte esportiva, né? Que eles tinham que encher lá como chama, Ismael? João? Que eles tinham que concluir... A jarra com determinado volume. Isso. E aí aquele desespero, e foi muito legal vê-los na fila, que tinha uns que até tremiam. E aí a gente pegou esse videozinho e eu coloquei para mostrar para vocês, professores que estão na TPC, a prática da escola, e muito legal o envolvimento dos meninos. E na hora que nós fomos lá, acho que era o 6º ano que estava participando, não era isso? Exato. Deixa eu 6º e 7º. Que o meu computador aqui é um pouco lento. Ô, Veridiana, vocês não estavam no dia seguinte, que foram os 8º e 9º. A gente tinha, assim, uma preocupação, né, na questão da aceitação deles na participação das atividades. E eles nos surpreenderam, porque os 9º anos, então, a participação foi coletiva. Os 6º e 7º anos, a gente percebe ainda uma imaturidade, né, e não estão muito acostumados com esse tipo de atividade. Mas, no 2º dia, a produtividade ela foi, assim, maravilhosa, porque entre eles que disputavam, né, quem que ia participar de tal atividade. Então, a competição entre eles foi muito interessante e, assim, deu um gás para nós no sentido de promover atividades, especialmente para os 9º anos, né? E eles já têm novas ideias, já trouxeram outras coisas que eles gostariam que a gente fizesse. Então, acredito que a nossa ideia, né, para esse próximo mês é fazer uma gincana envolvendo as outras áreas. Vamos, assim, deixar um pouco a matemática não tão onerada igual eles ficaram, porque a demanda foi muito grande. Eles vão participar, mas nós vamos também dar um foco na língua portuguesa, né, que também é MMR, e nas demais, na área de ciências humanas. Realmente, quando você faz uma gincana voltada para uma área específica, eles trabalham muito, né? Eles precisam abrir mão de muitos momentos na escola para se debruçar em cima disso e para ser realizado. Então, nós temos aqui, está disponibilizado, se alguém quiser, a estrutura da nossa gincana, é a replicabilidade, né? Os nossos professores estão aqui à disposição para estar orientando, ajudando vocês e adaptando e fazendo, produzindo novas atividades dentro de gincanas, né? Então, a gente fica à disposição para ajudar vocês e qualquer escola aí que esteja interessada, né? Foi um sucesso, gente, e assim, já deu um novo olhar para esses alunos no sentido da sala de aula, né? A gente tem saído muito com eles da sala de aula, mesmo com todos os problemas dos protocolos, mas a PEI, ela tem esse perfil, né? Nós temos que pôr o aluno para ser protagonista. O protagonista é ele. Então, se isso começa a partir dos alunos, nós estamos num bom caminho. E é isso que a gente tem observado que está acontecendo aqui, né? Especialmente quando nós realizamos essa gincana. Então, foi muito positivo, muito produtivo. Tá? Passa a palavra. Obrigada. Veridiana, Oi. Deixa eu só fazer uma falinha que eu acho importante, porque o que deu para perceber, né, no decorrer dessa semana, na semana seguinte, em decorrência desse evento que aconteceu na escola, até a integração, a proximidade, muitas vezes, de aluno e professor, ela tende a melhorar bastante. Isso daí já deu para a gente até perceber essa semana.
Porque, embora nós estejamos nessa pandemia, né, existiu já esse distanciamento, o aluno ele cria mais afinidade com os professores, justamente nesses momentos que a escola favorece a eles, né? Então, fica aí uma deixa também para os colegas professores quanto a esse tipo de realização de eventos na escola, para fazer com que essa proximidade, né, a interação de professores e alunos se torne muito mais gostosa, né? Então, vale a pena, assim, a gente sempre pensar nessas situações, tá bom? Tá, obrigado, viu? E obrigado pela presença de vocês aqui no nosso evento. Foi muito bom. Eu vou sempre que eu puder. Ele é um trecho do circuito que foi feito, porém, ao mesmo tempo, existem outras atividades, né? E depois nós vamos disponibilizar o vídeo, né, integral para vocês, e vocês dão uma olhada aí como é que foi a dinâmica da nossa gincana, ok? Ok, obrigada. E aí, então, gente, como a Ana falou, essa aqui é só uma parte da atividade, porque enquanto eles faziam essa atividade aqui, o circuito, aconteciam mais outras 2 atividades. Uma na escola, no pátio, não é isso? Na escola, estava dentro da escola. E a outra na quadra. E essa daqui era que os pequenininhos ficavam tremendo antes de correr, ficavam desesperados, como o Ismael falou. E se eles tivessem feito calmo, talvez teriam enchido a jarra antes e ganhado. Quem tivesse feito calmo, não é isso? Foi muito legal vê-los, eles tremendo. Esse raciocínio para eles foi um pouco mais difícil. Na verdade, quem teve esse raciocínio depois foram os 9º anos, 8º e 9º anos, eles entraram nessa discussão. Se eles tivessem feito antes, montado a estratégia, analisado o copo, eles conseguiriam ter levado um volume num tempo, né, e teria ganho a prova. Os 6º e 7º anos ainda há ainda uma imaturidade, né, para adquirir essa habilidade. Mas acredito também que o professor retomou depois na sala e está trabalhando, né, todas essas reflexões com eles. Então, eu vou passar o vídeo, tá? Veja que ficou muito legal. Vamos, João. Podemos? Ó. No 3. Foi eu. Vamos, João. Podemos? Ó. No 3. Mano, eu já tô vendo uma. Não vai ser, ele vai segurar todos. Esse pneu primeiro, ele pulou os pneus ali com o
Até que enfim foi perto do destino. Oh, acabou. Dá vontade de ficar assistindo. Foi muito divertido mesmo. Eles ficam desesperados. Então, obrigada a participação de vocês, obrigada a participação do Alexandre, foi muito legal. Quando tiver essas coisas, me chamem que eu vou, que eu gosto de ver. Com certeza. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Agora, dando andamento, né, na nossa ATPC, obrigada a participação de todos vocês. Desculpa, João Reginaldo, que eu fiquei alugando o seu ouvido no dia que eu fui aí. Obrigada, Eduardo. Imagina. Obrigada, Eduardo, por ter mandado o lançamento dos foguetes, que eu gosto muito disso também. E eu sei também que os meninos ficam desesperados e às vezes querem até brigar com a gente, mas depois, no final, dá tudo certo, eles ficam encantados com o foguete, né? Eu acho que é uma das melhores formas da gente falar das leis de Newton. Eles acabam até explicando para a gente as leis de Newton com os experimentos, e essa questão que o Ismael falou da interação deles e de estimular a autonomia, eu sou exemplo disso. Quando eu comecei a dar aula, eu fazia o experimento para provar aquilo que eu tinha falado, né? Para mostrar para os meninos. Mas a partir do momento que eu coloquei os para fazer os experimentos, aí mudou. Então, eles explicavam, eles ficavam mais felizes, e a partir disso a gente fazia até a feira de ciências na escola. Realmente, essa coisa, a gente fica desesperado porque dá bagunça, dá não sei o quê, mas quando os meninos participam, a interação entre a gente, eles e até o conteúdo, as habilidades ficam muito melhor. Obrigada pela participação de vocês, por ter deixado eu apresentar na ATPC, e os outros que não mandaram as práticas, mandem, por favor, para depois vocês não falarem que eu estou fazendo panelinha, e muito obrigada. Na nossa diretoria de ensino, nós temos agora um projeto que é a educação antirracista, e é importante, né, porque nós sabemos o que a população negra, né, passa, o que nós passamos por ser negros, e também a questão do racismo existe, às vezes ele está entre as linhas, às vezes ele é escancarado, mas continua. Nós somos a segunda população negra do mundo, e o racismo no nosso país é um dos maiores do mundo. Cruel, né? Então, pensando nisso, a nossa diretoria de ensino, e eu sei que algumas escolas também já estão fazendo, estamos com o projeto da educação antirracista, e hoje o Reginaldo tem um amigo dele, o Jarbas, que é um juiz negro, e pode mostrar que o negro ele pode ocupar o lugar que ele quiser na sociedade. Às vezes a luta vai ser um pouco maior, mas ele pode sim conquistar o seu lugar na sociedade. E então hoje às 7h30 teremos uma live com o juiz Jarbas, que é pós-doutorando em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo.
e ele vai falar um pouco desse racismo e da educação antirracista. Eu coloquei já o link para essa live, só que ela vai acontecer às 19h30, tá bom, gente? Porque a agenda do juiz é muito lotada, e esse foi o dia que a gente conseguiu com ele para ele fazer essa live. A live vai ser pelo YouTube, às 19h30, o Reginaldo vai mediar essa live, e estão todos convidados. O link está no PPT da nossa formação de hoje, que eu já disponibilizei, está no chat, tá bom? Mas depois eu peço para os meus amigos aqui do núcleo que estão assistindo colocarem o link da live para vocês no chat, e contamos com a participação de vocês. Quem puder, né? E eu acho que é importante falar disso, e quando a gente fala e escuta os testemunhos e a vivência de todos, a gente vê que realmente o racismo ainda está aí escancarado. A nossa formação de hoje é para falar de uma coisa que nós já vemos falando. Então, eu parei na live, vamos participar da live do juiz Jarbas, hoje às 19h30. Hoje a nossa TPC é voltada para as avaliações. Esse ano nós teremos SAEB e SARESP. Teríamos o PISA também, só que o PISA, eu entrei lá no site do MEC, o PISA desse ano foi adiado para 2022, e o que aconteceria em 2024 vai acontecer em 2025. O PISA, para quem não sabe, é a avaliação, né, internacional para classificar, para ver a nossa posição no ranking da educação mundial, que acontece de 2 em 2 anos também. Então, os objetivos da nossa ATPC de hoje é refletir sobre os propósitos das avaliações, analisar a articulação das habilidades essenciais do currículo paulista com os descritores e a matriz de referência do SAEB, retomar a importância da organização do trabalho pedagógico docente, reiterar a importância da orientação do acompanhamento do professor coordenador. Os conteúdos, então, a matriz de habilidades essenciais, né, o currículo paulista, a matriz de referência SAEB, o plano de aula e recuperação, o acompanhamento de aula. Aí vocês devem estar falando assim, Veri, mas você já falou disso. Falamos, e nós, a partir de amanhã já é outubro, em novembro começam as avaliações, né? Por isso que nós voltamos a falar desse assunto. Então, o percurso formativo, né, o percurso da pauta, relembrar as formações que nós fizemos lá em abril em relação a isso, ao SAEB, aos descritores do SAEB, o propósito das avaliações externas, a articulação entre matriz SAEB e a matriz de habilidades essenciais, o plano de aula ou plano de recuperação, incluindo as habilidades dos descritores contemplados, o acompanhamento de aula e o apoio no desenvolvimento dos encaminhamentos. Nós tivemos 2 formações nos meados de abril em relação ao SAEB, né? A nossa aqui da TPC de Ciências da Natureza e Matemática foi no dia 15/4, onde a gente falou do SAEB, o que é o SAEB, essas coisas. E aí depois tivemos a outra formação, que foi ali no final de abril, começo de maio, que foi um olhar interdisciplinar entre os descritores. Porque, como nós sabemos, a avaliação do SAEB, do SARESP, avalia os componentes de língua portuguesa e matemática. Mas, por que o olhar interdisciplinar? Porque o professor de língua portuguesa e o professor de matemática não estão sozinhos, né? E a todo momento nós podemos articular aí esses descritores e as habilidades de língua portuguesa e matemática nas outras disciplinas. Então, aqui a gente tem a portaria que estabelece o SAEB 2021. Eu coloquei o link aqui para vocês, quem gosta de ver esses documentos, tá? Onde tem a portaria do SAEB 2021. Ela é a portaria 205, de 5 de julho. Quem tiver a curiosidade de querer ler o documento sobre as diretrizes da avaliação,
Tá o link, tá? No PPT da formação. Eu deixei porque eu gosto de ver os documentos. Às vezes eu leio o primeiro e o segundo parágrafo, mas eu gosto de ver esses documentos. Passando, só um instantinho, gente, porque meu computador não quer ir. Aqui também tem um link para vocês. Isso aqui é direto lá da SEDUC. Ops. Oi, Ana Cláudia. Isso. Aqui tem um link também de um vídeo direto lá da SEDUC, onde ele fala, é o apoio, né, que vocês assistiram também esse vídeo que a gente passou naquelas formações, um apoio para o planejamento em relação às ações pedagógicas para o SAEB. Eu estou com 2 computadores, aí eu fico doidinha, eu quero passar lá, passar aqui. Tem uma interação, porque é importante olhar para as avaliações externas, porque nós temos que olhar para as avaliações externas. E é a nossa atividade 1, dialogando sobre as avaliações. Por que olhar para as avaliações externas? Alguém quer falar? Por que a gente tem que olhar para essas avaliações? Qual é o papel dessas avaliações na nossa vida? Na vida dos alunos? Por que elas existem? Vocês estão quietinhos, né? Como eu sei, a Ana falou que essa semana é semana de conselho, não é isso, Ana? Nas nossas outras ATPCs, nós também tivemos, o pessoal ficou quietinho essa semana, porque coloca para ouvir enquanto está no conselho, não é isso? Como ninguém levantou a mão e eu não vi nada aqui no chat, eu vou continuar, tá bom, gente? Porque a gente tem que olhar para as avaliações. Porque as avaliações é um norteador do nosso trabalho pedagógico e é um ponto de partida para as nossas ações dentro da escola, não é isso? Tanto dentro da escola como nosso trabalho pedagógico na sala de aula em si. Do geral para o miudinho. O computador hoje está bom, que é uma beleza. Eu já cliquei aqui 1000 vezes. Vai passar uns 20 slides. Chegou. Então, por que eu olhar para essas avaliações? Né? As avaliações... Você quer falar, Ana? Pode falar, por favor. É até bom só falar. Eu queria só... durante muitos anos, né, desde a instituição do SARESP, a gente vem relutando, né, eu mesmo como professora, eu acredito que muitos vão concordar, em relação a essas avaliações externas, né? Que a gente tinha o primeiro olhar de que era somente para nos avaliar, né? E ao longo do tempo, até com a incorporação de outras avaliações, vindo aí a plataforma CAED, a gente observa que se a gente trabalhar em cima desses resultados, a gente consegue ter um diagnóstico e um olhar até individualmente para os nossos alunos com maior dificuldade, né? Então, assim, eu acho que esse paradigma de que a gente tinha uma avaliação unicamente para avaliar o professor, eu acredito que tem caído por terra por conta de todo esse trabalho que tem sido feito. Então, as avaliações, aqui para nós, a gente leva com muita seriedade, a gente tabula os dados, os resultados, por mais que a gente tenha observado muitos erros, eu vou falar em erros mesmo, na plataforma CAED, né? Muitos resultados que não migram, muitos resultados que a gente sabe que o aluno realizou atividade, não aparece, do aluno não aparece. Então, assim, a gente sabe de tudo isso, porém a gente leva todas elas em consideração para fazer um plano de trabalho e depois replanejar aquilo que também nessas avaliações a gente observou que não deu certo com o aluno. Então, assim, acho importante, é um caminho, né? Um avanço e uma maturidade que a gente, quanto educador, a gente vem adquirindo, né? Dessa parceria que as avaliações têm para nós. Pelo menos a gente aqui conversa muito em relação a esses resultados e a gente observa isso, né? Que todo mundo incorporou como uma coisa positiva e algo que ajuda a diagnosticar se aquilo foi bem trabalhado na sala, se não foi, ou se o aluno é que não conseguiu adquirir a habilidade do individual. Então, assim, a gente tem conversado bastante sobre a questão das avaliações e temos visto elas assim como um ponto bastante positivo. Perfeito, Ana.
E a sua fala contemplou tudo isso que eu queria falar. E eu também, enquanto professora, eu também tinha essa visão. Essas provas é só para avaliar a gente. Mas não, ela é um norte para as nossas ações. E o que você falou contemplou exatamente isso. Não vou nem ler a sistematização, porque o que a Ana falou, gente, contempla perfeitamente o papel da avaliação. Tanto da externa quanto das internas nossas, né? Porque qual é o papel da nossa avaliação? Nortear o nosso trabalho, diagnosticar as necessidades dos alunos e também avaliar o nosso trabalho. E aí podemos mobilizar todos os nossos esforços para recuperar a aprendizagem, né? Saber qual é o ponto fraco, as fragilidades, e assim potencializar esses pontos fracos, né? Corrigir, estimular a continuar os estudos e apoiá-los emocionalmente. Uma coisa que é muito importante e que às vezes eu vejo que não acontece é a devolutiva das avaliações para os alunos. Eu digo isso quanto professora também, porque eu já fiz isso. Não dava devolutiva para os alunos e a partir do momento que eu resolvi mudar a minha prática, eu vi que ao a gente fazer essa devolutiva para o aluno, ele sabe onde ele errou, onde ele tem que fazer diferente, onde ele tem que estudar mais. Se eu avalio e não dou a devolutiva para ele, eu vou, fulano, você tirou 4. E aí, professora, por que eu tirei 4? Onde eu errei? O que eu tenho que fazer, né? Essa questão aumenta a autoestima dos meninos e também faz com que ele tenha um norte para onde ele vai estudar, o que faltou estudar, da onde ele vai ter que partir de novo para continuar com os estudos dele. Se não ficam fazer só por fazer. E aí a avaliação perde a sua importância. Então, o que é uma avaliação externa? A avaliação externa são aquelas avaliações de larga escala, né? Que vêm de fora, elaborada em forma de testes padronizados e organizada por aplicadores externos à escola. Ela é aplicada a uma rede de ensino ou ainda a várias redes e oferece indicadores sobre o desempenho dos estudantes em níveis de proficiência. Nesse caso, os níveis de proficiência, nós temos lá aquelas escalas lá do SARESP, né, abaixo do básico, adequado, avançado, e no SAEB nós temos os níveis, né, que vai do 1 até o 9 na língua portuguesa e do 1 até o 10 em matemática. Então, nas avaliações externas, nós temos diversos instrumentos, cada um com características específicas que podem contribuir para identificar como está a aprendizagem dos estudantes e direcionar a partir das evidências. As ações e intervenções pedagógicas, isso, nesse caso, como nós temos esse ano as avaliações, né, o SAEB e o SARESP, visando essas avaliações. E também, quando a gente fala das avaliações externas, nós estamos analisando o nosso resultado quanto escola, quanto nosso trabalho. Mas também estamos preparando os meninos para as avaliações que eles farão, né, ao longo da vida e quando saírem da escola como vestibular, que não tem como eles fugirem. Aí, gente, tem a AP. A AP que vem de fora, é feita por professores que não são da escola e que todos têm que fazer. A AP, ela pode ser considerada uma avaliação externa? Ou ela é uma avaliação interna? Ela é de larga escala, gente? Será? Por que a AP? Eu já vou dizer que a AP não é uma avaliação externa. Ela até é uma avaliação para o estado inteiro, que é feita por professores de fora, mas ela não é uma avaliação externa. Ela não aparece nessa esfera porque é uma avaliação mista, elaborada de maneira externa e aplicada por alguém interno da escola. Por isso que ela não é considerada externa. Os resultados são mensurados internamente e apresentam o desempenho individual do aluno, coletivo da turma, do coletivo e da turma, né, e do individual. É por isso que essa fala da Ana foi muito legal, porque contemplou toda essa parte que eu ia falar aqui, e foi perfeito. A Ana fala muito bem, muito obrigada, Ana. E esse ano eu tinha até deixado aqui o PISA, porque esse ano seria o ano do PISA também,
O PISA, nem todas as escolas fazem, às vezes algumas, só são algumas selecionadas, né? Que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, onde nós temos o ranking lá mundial de classificação em relação à qualidade da educação. E aí, esse ano teremos o SAEB e teremos o SARESP. As séries que serão avaliadas são as de finais de ciclo, como o 5º ano do ensino fundamental, o 9º ano, a 3ª série do ensino médio. Eu sei que os professores antigos estão falando assim, Veridiana, eu já sei disso, por que você está falando isso de novo, Veridiana? Temos os novos, nós temos que falar. E às vezes também tem alguns que não se atentam a essas coisas, né? E aí ficam 20 anos e nunca se atentaram que são nessas séries. Eu demorei uns 3 anos para saber, mesmo depois da faculdade. Eu sou meio lenta às vezes. E aí os componentes avaliados são a língua portuguesa e a matemática. Por isso a necessidade do trabalho interdisciplinar, né? Para potencializar essas duas disciplinas. E como nós vimos lá as atividades na prática, essas atividades também ajudam muito com isso. As matrizes do SAEB e do SARESP estão articuladas com as habilidades essenciais. Aí eu coloquei aqui em colorido para vocês, e uma a gente fala da matriz SAEB e a outra a gente fala da matriz SARESP. As habilidades essenciais e a matriz de referência do SAEB estão articuladas. E as habilidades essenciais e as matrizes de referência do SARESP também estão articuladas. Então, quando você trabalha as habilidades essenciais propostas no currículo paulista, você já está preparando os alunos para as avaliações externas. Porque elas estão juntas, né? E se vocês olharem a nossa matriz de referência do SAEB, ela é de 2011. Então, o nosso currículo contempla bem essas habilidades dos descritores. Mas está havendo uma atualização, tá? Na matriz SAEB, só que esse ano ainda continua com a matriz que a gente tinha antes. Até mesmo por causa da BNCC, né, gente? E aí, aqui eu coloquei a atividade 2 para mostrar para vocês as habilidades. Esse de cima é da BNCC, né? São 3 habilidades que aparecem na BNCC, no currículo paulista e na matriz de referência. Elas, apesar de ter um texto um pouco diferente, é a mesma habilidade. Lá na BNCC a gente tem a habilidade EF, que é SF, ensino fundamental, 9º ano, de matemática, a habilidade 8, que é resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa, entre 2 ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais, taxas de variação, contextos socioculturais, ambientais ou outras áreas. Eu vejo isso aqui para matemática, eu fico pensando na regra 3, eu fiz esse negócio. E em física, eu penso em velocidade, né? Quando a gente vai ensinar velocidade para os meninos, a gente está trabalhando essas coisas, proporcionalidade direta e inversa. A gente dá para trabalhar os contextos socioculturais. No currículo paulista, a mesma numeração da habilidade. Aí a única coisa que na BNCC ele tinha elaborar problemas. No currículo paulista ele colocou resolver, elaborar situações problemas. E vocês sabem por que agora tem as situações problemas em matemática, física, química e biologia, né? Porque o nosso currículo agora, ele é, como sempre falei, a concepção de aprendizagem do nosso currículo é o socioconstrutivismo. E dentro desse socioconstrutivismo, a metodologia do currículo nosso é o ensino por investigação. Então, quando ele está falando aqui disso, de situações, problemas, ele está pensando nessa questão do ensino por investigação. Vocês que estão aí, que estão da PEI, tanto que o material agora vem as práticas investigativas, não é isso? Estou falando errado? Não, eu vi, não é isso, João? As práticas investigativas,
Porque o currículo agora, ele também está usando como metodologia, que faz parte do construtivismo, o ensino por investigação. E é muito legal isso. Então, resolver a elaboração, eu falo que é legal porque eu ando estudando muito ensino por investigação, tá, gente? E eu gosto muito. E uma outra parte, e uma outra metodologia, isso é uma metodologia de ensino, não virou uma teoria de aprendizagem, mas ela está ganhando tanto espaço na literatura que daqui a pouco o ensino por investigação vira uma teoria de aprendizagem. Uma outra metodologia de ensino, onde visa isso aqui, as situações de problema, problemas, é a aprendizagem baseada em problemas. E aí nós tivemos até uma formação aí outro dia, onde eu falei da aprendizagem baseada em problemas para matemática, e a prova da UBMEP já é criada assim. Então, se você precisar de exemplos de situações de aprendizagem baseada em problemas, exercícios que se baseiam nessa metodologia, você tem os exercícios da UBMEP, também do caderno. E eu falei demais, atrapalhei, desculpa, vamos retomar, porque nós temos a BNCC essa habilidade, no currículo paulista nós temos a mesma habilidade, que é resolver e elaborar situações, problemas que envolvam as relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes, proporcionais, taxas de variação em contextos socioculturais, ambientais e outras áreas. A mesma habilidade, né? Já lá na matriz de referência, que é a do SAEB, nós temos os descritores. Os descritores que são que envolvem essas mesmas habilidades, os descritores também são habilidades, né? É o D20, o descritor 20, o descritor 29 e o descritor 15. O descritor 20 é do 5º ano, resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão. E aí o D29, que é do 9º ano, resolver problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa entre grandezas. E o descritor 15, resolver problema que envolva variação proporcional direta ou inversa entre grandezas. Então, a gente tem a mesma habilidade nas 3 matrizes, né? No BNCC, no Currículo Paulista e na matriz de referência. Por isso que quando a gente trabalha o material da SEDUC, a gente já está contemplando os descritores do SAEB. Aqui é só a mesma coisa, né? Quando você trabalha as habilidades essenciais, você está trabalhando a matriz do SARESP e junto com ela está trabalhando o SAEB. Nós temos uma outra atividade, né? Que é uma atividade de interação, mas vocês estão tímidos hoje. Eu até entendo porque vocês estão tímidos. Como garantir que as habilidades ou descritores estejam contemplados nas aulas? Eu já dei até a resposta, se vocês prestarem atenção. Vocês prestaram atenção que eu sei? Como a gente contempla essas habilidades? Usando os materiais disponíveis para a gente, porque já são elaborados, né, a partir dessas habilidades. Tanto agora a partir do BNCC, aí temos o Currículo Paulista. Lembrando que as habilidades essenciais, ela não contempla todas as habilidades que tem no Currículo Paulista, mas você usa o Aprender Sempre, lá tem as habilidades essenciais, e no Currículo em Ação você tem o currículo completo, e no São Paulo Faz Escola, que ainda faz parte do currículo do 2º ano e do 2º ano, da 2ª série e da 3ª série do ensino médio. Né, que a partir do ano que vem nós teremos, então, o currículo em ação para o 1º e para o 2º ano do ensino médio, e o 3º ano continuará com São Paulo Faz Escola. Esse está completo, esse tem todas as habilidades, tá? E as habilidades essenciais estão no currículo, no Aprender Sempre. É Aprender Sempre? É. E aí o plano de aula de recuperação em cima da avaliação, a partir da avaliação você vai estabelecer o seu plano. Esse plano tem que lembrar, nós temos que lembrar, né, que ele tem que contemplar as habilidades do bimestre ou as habilidades que não foram consolidadas, quando a gente fala da recuperação. Tem que considerar o perfil do estudante, da turma. Aí, né, com a fala da Ana,
que, como ela falou, que com essas avaliações nós conseguimos analisar o perfil do aluno, apesar de todas as dificuldades. É uma plataforma que recebe muitos dados, são muitas escolas, né? São 5.000 e poucas escolas, são 3 milhões de estudantes, né, fazendo essas avaliações. Essas plataformas vão sim dar erro, mas esses erros vão fazendo com que ela vá se aprimorando com o tempo. No nosso país, a internet também ainda é uma dificuldade, mas essas plataformas já ajudam a termos um olhar diferenciado para cada aluno e cada turma de escola, porque nós temos ali o resultado dele, né? Os resultados das avaliações, então no seu plano você tem que considerar os recursos didáticos que serão usados, o Aprender Sempre, o currículo em ação, o PNLD, o currículo em ação, e quem tem o segundo e o terceiro ano do ensino médio, São Paulo faz escola. Se a aula é remota ou presencial, o centro de mídias, se você usou o centro de mídias para recuperar aquelas habilidades ou não, ou se você está contemplando as habilidades do bimestre, e avaliação. Nunca pode faltar avaliação. E aí nós, né, porque essa TPC foi elaborada junto, pensando nas avaliações, e, gente, a gente vai fazer uma continuidade, tá? Nós vamos pegar exemplos, atividades para a próxima TPC. Tinha até também falar da questão histórica, do papel das avaliações, as avaliações. Aí separamos 2 autores, tem essa frase aqui que fala da importância do planejar, de 2 autores muito importantes na nossa literatura da educação, que é o Libano e o Zabala, né? O planejamento das aulas é fundamental no processo de aprendizagem dos alunos. Além de orientar e organizar o trabalho em sala de aula, é também um momento de aprendizagem do professor, pois leva à pesquisa, ao estudo e à reflexão. Sem planejar, não sabemos onde queremos chegar, e nem os melhores caminhos a percorrer. Zabala e Libano. Aí a questão do acompanhamento de aula, é muito importante que aconteça o acompanhamento das aulas, em relação, o professor acompanhar como, né, em relação à avaliação e acompanhar os resultados e o seu trabalho, e o seu coordenador também é importante que ele acompanhe e te ajude junto, porque isso é um trabalho. Não pensem nunca que é um trabalho para vigiar, mas é um trabalho para ajudar, para somar. Então, esse acompanhamento é importante para fortalecer o estudo, o foco, a orientação, a parceria, a reflexão e o auxílio. E nós temos que pensar também que nunca vamos saber tudo. É impossível saber tudo. Eu nunca vou saber 100% tudo de física e nem tudo da vida. E sempre quando a gente tem um olhar além do que a gente está fazendo e vem para construir, e as críticas são importantes para que somem, né, o nosso trabalho e para que ele fique melhor. O trabalho com o coordenador não é um trabalho de estabelecer autoridade, sim um trabalho conjunto. E era isso, mais ou menos, que eu tinha que falar. Eu não coloquei muitas coisas porque eu queria mostrar mesmo a prática dos meninos. E também porque vocês já viram, né, essa questão do SAEB, vocês sabem que nós temos o SARESP, o SAEB está batendo na porta aí, as avaliações estão previstas do dia 8 até o dia 10 de novembro, o SARESP também agora em novembro, amanhã já começamos outubro, já é um ano que já está acabando. Aqui tem um link da lista de presença, não acabei, tá? Só coloquei antes, para vocês não esquecerem de preencher, por favor, porque depois essa lista de presença a gente manda para a sede, onde consta a participação de vocês, tá? Eu posso baixar aqui do Teams também, quem está participando agora,
mas às vezes, como a internet cai, aí tem lá a participação do professor 1 segundo, depois o professor voltou lá meia hora, então é melhor mandar a lista de presença. Não se esqueçam da live de hoje com o juiz Jarbas, eu coloquei 2 PPT, um no início e um no fim, para eu não esquecer, da educação antirracista. O link o Wagner colocou no chat, eu acho, que eu nem estou vendo o chat aqui. E ontem, à noite, eu assisti um filme que eu nem chorei, né? E aí eu separei uma frase para agradecer a participação de todos vocês, que é assim: seja gentil, porque todo mundo enfrenta uma batalha. Então, às vezes, a gente acha que a nossa batalha é pesada demais, mas o outro também enfrenta uma batalha. E isso, então, a nossa ser arrogante, ser malcriado, sem educação, não justifica porque eu estou enfrentando uma batalha. O outro também deve enfrentar uma batalha. E aí, às vezes, eu levo isso, é interessante que a gente tem que, até às vezes na TPC, na avaliação da TPC, a gente leva uns ataques aí, né? E como minha amiga Renata Floso fala, às vezes aquele que ataca é o que mais precisa de ajuda. Então é importante ser gentil. E aqui teve... eu vou falar para vocês. O mesmo professor que falou que está muito meloso a TPC, gente, eu sou assim, não tem jeito. E não é questão de fazer panelinha. Quem me conhece sabe que eu sou assim. E eu acho que é muito melhor a gente ser gentil e simpático e agradável aos outros do que ser uma pessoa arrogante, amarga, né? Então, a gente oferece aquilo que a gente é, o que a gente pode dar. E obrigada a participação de todos. Toda quinta-feira eu fico muito feliz em estar com vocês. A avaliação serve para vocês escreverem o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês acham que tem que melhorar. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, porque vocês estão tão quietinhos hoje? Não, eu queria só assim, eu vou agradecer você convidar, né, a mim para participar da formação. Normalmente é o PCA que participa, né, porque a gente tem outras demandas, e na PEI cada qual participa da sua TPC. Nos momentos que a gente pode, a gente até participa, gostaríamos até de participar mais, mas não é possível, né, porque é uma loucura a nossa vida de PCG. Mas a gente tem aprendido muito aí nesse primeiro ano que nós estamos no programa, né? E, assim, você foi uma pessoa adorável, veio aqui nos visitar, né? Não a conhecia pessoalmente, mas, assim, já fizemos uma parceria, né? Eu sou muito pidona, tudo que eu preciso, eu saio... Quem trabalhou comigo, quem me conhece, sabe que eu sou pidona. Então, eu vou atrás de quem pode me ajudar. Eu acho que isso é importante. Eu acho que uma coisa que você falou é fundamental. Nós somos os espelhos para os nossos alunos e para mudança e transformação dessa sociedade. Nós não podemos ter cara carrancuda, nós não podemos ter falas em que a gente sejam falas pesadas. Então, é importante isso que você fala, né? Se você é a protagonista do ATPC, no primeiro momento, você tem sim que passar, né, essa visão para os demais. E a partir daí, as pessoas também vão aprendendo e a gente vai modificando. Nem todo dia a gente está bem, mas quando a gente se depara com uma situação, uma reunião, em que ela é tranquila e ela é compartilhada, isso assim, afaga um pouco o nosso ego, né? Porque a gente tem passado dias difíceis nas escolas. Se a gente não tiver esses momentos que são obrigatórios, que a gente precisa das formações, se não for uma coisa muito bem solidificada, prazerosa, aí a gente acaba, assim, é um fardo, né? Eu sempre escutei, nesses 23 anos de magistério, ai, gente, o ATPC é um fardo, né? Ai, gente, de novo o ATPC. Então, eu acho que isso a gente sente dentro da escola, e eu acredito que vocês aí também passem pela mesma situação. Mas a empatia, ela tem que ser a primeira coisa, porque se nós que estamos aqui, se a gente se sentir assim, os outros que nos acompanham, os outros professores também se sentem. Então, vamos nos colocar no lugar do outro, vamos ter parceria, né? Vamos procurar aí amenizar, todo mundo segurar uma ponta aí, né? Desse barco, porque a gente precisa colocar tudo, né? Na rota correta. E a gente vem de muitas mudanças, a nossa diretoria também enfrentou muitas mudanças, né? As escolas estão aí
sendo surpreendidos por muitas mudanças. Então, assim, queria deixar aqui, parabenizar o grupo todo, né? Não escutei muita gente falando, mas eu sou assim mesmo, gente. Eu, quando entro na reunião, eu gosto de falar, né? Mas, porque eu fui convidada, né? Mas eu acredito que, assim, vocês precisam mesmo dialogar, trazer as boas práticas de todo mundo, né? E é uma coisa que a gente não costuma fazer, registrar o nosso trabalho. Então, eu estava brincando até aqui com o Ismael. Quando você falou na devolutiva em sala de aula, ela é um microindicador de PIAF. Então, para quem vai entrar na APEI agora, busca lá, né? O professor tem que ter essa prática de devolver para o aluno aquilo que ele conseguiu, não conseguiu, e os avanços que precisam ser planejados em cima daquilo. Então, eu brinquei com o Ismael. Falei, Ismael, olha aí, ó, olha aí um microindicador de PIAF, né? Que eu faço a devolutiva para o meu aluno ou não? Então, se eu não faço, é uma fragilidade que eu preciso corrigir. E a partir dela é que a mudança acontece em sala de aula, né? Então, agradecer, obrigada pela paciência de todo mundo escutar aí a nossa escola, e a minha em especial, né? E sempre que a gente for convidado, né? Me dê aí um tempinho só, põe uma plaquinha de 5 minutos, você só tem 5 minutos. Aí eu participo nesses 5 minutos, tá? Obrigada, Felipe. Muito obrigada. Eu que agradeço muito, foi muito rico. Muito obrigada. Então é isso, gente. Obrigada pela participação de todos. Até a próxima TPC. Vocês já sabem, precisando de alguma coisa, é só entrar em contato. Já passei o número de vocês, o número lá de telefone meu está no site da diretoria. E também nós temos lá o grupinho ainda com os professores, né? Qualquer coisa é só falar, tá bom? As práticas, hoje nós falamos das práticas do Alexandre e do Sofia, mas eu espero dos outros também. Por favor, mandem que eu compartilhe com todo mundo. Eduardo levantou a mãozinha. Fala, Eduardo, por favor. E abre essa câmera para eu te ver. Bom dia, Veridiana. Aqui é o professor Roberto de Matemática. Oi, Roberto. Tudo bem? O Eduardo, ele foi chamado lá, que nós estamos em conselho hoje, né? Encerrando o conselho. Ele foi chamado na sala. Mas nós gostaríamos de agradecer aí o momento de hoje aí, toda a formação, né? E também as escolas que participaram, né? Com as apresentações das suas ações aí desenvolvidas com os alunos. E um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Certo, obrigada. Tchau. Então, tchau, gente. Um abraço a todos e até a nossa próxima TPC.